Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, direto aqui de São Paulo, Assembleia de Deus do Belenzinho, onde está terminando a 47ª Assembleia Geral Ordinária. É isso mesmo, um evento maravilhoso, reunindo mais de 8.000 pessoas, entre pastores, esposos de pastores e filhos, que começou no dia 18 de abril e termina agora neste dia 21. A CGDB foi fundada em 1930, portanto há 95 anos atrás. E eu acho que uma das maiores realizações dos nossos pioneiros foi a fundação, a criação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa tradicional, conhecida, respeitada, honrada CPAD, que completou 85 anos. Ou seja, depois de 10 anos que a CGDB existia, os pastores, os missionários que estavam coordenando, dirigindo os trabalhos da nossa igreja no país, decidiram criar uma editora, que hoje é a maior editora evangélica da América Latina. O nosso presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, sempre fala que a CGDB não existe sem a CPAD, porque a CPAD é responsável por levar não só a palavra de Deus, mas por conservar a história da nossa denominação em todo o país. Pastor Wellington Júnior já fez os seus agradecimentos ao querido irmão Ronaldo, que é o diretor da editora, e eu tenho o privilégio de tê-lo aqui neste momento no estúdio para falar um pouquinho das ações da CPAD, do que a CPAD fez por esta GO, o que a CPAD lançou nesta GO e o que tem pela frente. Irmão Ronaldo, a paz do Senhor, uma alegria poder bater esse papo com o senhor. Pastor irmão Tiago Bertolino, eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui nesse podcast aqui, tão abençoado, diante de um jornalista competente, não é? E conhecedor da história da Assembleia de Deus e da CPAD também. Um prazer estar aqui, bom Tiago. Prazer é nosso, agradeço as palavras do senhor. O irmão Ronaldo está há 32 anos na direção executiva da CPAD. Portanto, dos 85 anos aí, ele já está aí quase que um terço, mais de um terço já, liderando a nossa editora, que eu acho que vive um dos seus mais especiais momentos, né, irmão Ronaldo? Irmão Tiago, primeiramente, dá ao Senhor Deus todo, vamos dizer, o crédito de tudo que tem acontecido ali na casa. Nós estamos há 32 anos na CPAD, por misericórdia de Deus, bondade do pastor Wellington Júnior, a quem eu agradeço. Estou na casa por indicação do pastor José Wellington Bezerra da Costa, né? Que me indicou e tem me apoiado ao longo de todos esses 32 anos, né? E Deus abençoou realmente a casa de uma forma toda especial. A visão que Deus nos deu acerca da escola dominical, quando nós lançamos o biênio da escola dominical em 1996, né, realizamos o primeiro encontro de superintendentes de escola dominical no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, e desdobramentos, como nós tivemos o nosso congresso aqui, é um desdobramento daquele biênio, porque a realização de um congresso foi só para encerrar o biênio. Quase 30 anos atrás isso, né? É isso mesmo. Foi logo no começo, quando eu cheguei, e aí depois tivemos o lançamento de um currículo de escola dominical, um novo currículo que a CPAD lançou, foi em Recife, fizemos uma conferência só por fazer um evento também. O senhor não tinha no coração... O senhor não tinha no coração a ideia de dar uma continuidade a isso? Não, era um projeto para aquele momento. Esse desenho que temos hoje, já temos o que? Mais de 36 conferências, o 11º congresso, era só para aquele biênio. Olha só. Não é? Teve até um fato interessante, que foi no segundo, quando eu fiz a conferência em Recife, pastor Ailton tinha acabado de assumir a igreja. É verdade. E ali fomos na Universidade Federal de Pernambuco, né? Um evento no auditório, e aí fizemos o congresso, né? Aqui depois o segundo, eu pensei, vou fazer só conferência, muito mais fácil, né? Muito mais fácil fazer a conferência, o local, menos mobilização, menos despesas, tudo. Aí o pastor Antônio Gilberto, quando ele estava iniciando a plenária dele, ele falou, olha, antes de eu começar aqui a plenária, eu quero só ler um versículo. Ele falou, quando você lançar a sua mão, lançar a sua semente, não retires a tua mão. Você não sabe qual delas que vai vingar. Então, entendi a mensagem de Deus naquela hora. Ali, né? E está até hoje aí, graças a Deus. Que bênção. Irmão Ronaldo, quando o senhor assumiu a casa, não se existia esse foco na escola dominical que temos
da gestão do pastor Wellington à frente da CGDB para cá? Eu diria o seguinte, tinha, mas a CPAD lançou um foco em cima da escola dominical, detectando, nós atuamos em 3 áreas: no pastor, na capacitação do professor e no material didático. Então, o material didático, a CPAD realmente ela revolucionou com um currículo totalmente moderno, bonito, colorido, e só isso já fez uma atratividade maior para os professores. Aí nós trabalhamos o professor capacitando, então nós tínhamos CAPEDs todos os meses, passamos por todo o Brasil realizando CAPED. Lançamos uma farta literatura de conscientização do pastor acerca da importância dele como administrador da igreja e passando a mostrar para eles que a escola dominical precisa de estrutura. Então foram levantados prédios de escola dominical, investimento em sala, em mídias, e hoje a gente tem realmente um resultado muito bonito. Então foram vários fatores e, obviamente, a bênção de Deus, porque eu creio que foi a direção de Deus para que a CPAD produzisse, não é, um currículo, e essa escola dominical fosse fortalecida na Assembleia de Deus pelos dias que viriam, não é, que vieram, não é, de dificuldades, de muitas heresias, de muitas coisas, ou seja, a igreja foi vacinada. Sim. Né? O Eurico Bergs tem uma frase que ele diz assim: quando vem a heresia, graça no sentido de graçar, de espalhar, né? Vacinar o povo, não é? Então a escola dominical faz isso, ela vacina todo domingo o povo contra a heresia, contra erros, contra tudo isso. Muito bem. O irmão Ronaldo está há 32 anos na frente da direção executiva da CPAD. Ele foi colocado lá pelo pastor José Wellington, que pegou a CPAD numa fase muito difícil quando assumiu a CGDB. O pastor Wellington Júnior, que hoje é o presidente da CGDB, foi por mais de 20 anos, na média de 20 anos aí, o presidente do Conselho Administrativo. E hoje o presidente da CGDB vem mantendo a gestão do irmão Ronaldo à frente da nossa editora. Irmão Ronaldo, o senhor já participou de inúmeros podcasts, entrevistas e tudo mais, mas talvez quem está assistindo hoje não tenha esse conhecimento. Como que é o processo de formação, de elaboração de um currículo? Como que o senhor escolhe os comentaristas? Como que o comentarista atende a casa com o material até que a revista chegue na nossa mão? Muito bem, irmão Tiago. Vou tentar responder à altura aí. É uma complexidade muito grande, porque é um currículo que atende todas as faixas etárias, né? Sim. Então, a CPAD ela tem na sua equipe de educação cristã pedagogos, psicólogos, e obviamente não é somente essa equipe. A gente seleciona das Assembleias de Deus no Brasil quem realmente são os comentaristas. A CPAD ela traça o currículo de escola dominical. Então ela desenvolve os temas, porque o currículo não é uma revista. O currículo ela é uma sequência planejada, onde para cada faixa etária você vai como construindo uma casa. Uma casa você não consegue construir pelo telhado, você começa pela base. Então tudo isso é pensado para que uma criança passe a frequentar a escola dominical desde o berçário, não é? Ela nem sabe ler, às vezes nem fala, mas já existe uma faixa etária atendida pelo currículo, justamente um manual de orientação para o professor, onde ele ali já trabalha aquele bebê, né? Então ele vai passando, vai construindo aquela casa, tijolo após tijolo, após tijolo. Quando ele chega ali hoje a gente ouve falar que um número expressivo de jovens de nossas igrejas, quando vão para a universidade, eles não permanecem. Pode fazer a pesquisa para eles, não frequentar a escola dominical. É verdade. Porque quem frequenta a escola dominical, foi Jesus que disse que uma casa construída sobre a rocha pode bater vento, tempestade, e ela não vai ruir, porque ela está edificada sobre a rocha. A escola dominical, ela edifica uma vida na rocha. Então o currículo ele é feito pela equipe interna da casa, o planejamento, depois é enviado, não é, para os comentaristas. Nós recebemos vários currículos, não é? A nossa equipe conhece o Brasil, não é? Os professores, superintendentes, diretores de departamentos de escola dominical infantil, e então é feito uma pré-seleção.
nós fazemos testes com eles, não é? Escreva 3 revistas, manda para a gente. Aí a gente vai selecionando o processo, até que a gente envia realmente o tema definitivo para cada um deles, depois vem internamente, tem todos os ilustradores, há uma seleção, da mesma forma, com o texto, também tem o mesmo trabalho. A CPAD faz uma série de testes, para cada faixa etária é um tipo de ilustração que a criança consegue ali ser mais simpática para ela, né? Sim. E aí tem todo o trabalho interno de edição, de revisão de texto, de adicionar textos bíblicos, de fundamentar na palavra de Deus aquilo que está sendo colocado ali, não é? Aí vai para a gráfica, a impressão, a distribuição, manda para a loja, aí manda para Manaus, coloca num barco, vai no Ribeirinho, depois vai para outro barco até chegar lá no extremo do Acre, não é? É uma coisa muito bonita, é um bem trabalho complexo, né? É um processo muito longo, né? Ele é. Essa equipe que o senhor tem de pedagogos, professores e tudo mais, o senhor instalou ela na editora a partir do momento que o senhor foi dando essa dimensão maior para a escola dominical. Exatamente. Esse grupo é exclusivo para cuidar da escola dominical. Só fazem isso. Só fazem isso. O currículo, por exemplo, é de 7 em 7 anos. Sim. Então, quer dizer que o pessoal fica alguns anos sem trabalhar? Não. Eles estão o tempo todo já levantando para o próximo currículo, né? O senhor disse que o senhor pede para o comentarista que foi selecionado fazer 3 lições e mandar, mas sem o tema que a casa pretende lançar. Sim. É para conhecer a linha de trabalho dele. Exatamente. Depois, se ele for selecionado, que manda o tema que a casa quer publicar para que ele produza naquele tema. É. E é interessante, na faixa de adultos, por exemplo, quem produz esse material humano é a própria igreja. A CPAD só reconhece. É verdade. Não é? Ou seja, a CPAD tem o quê? Tem os seus periódicos, não é? Então, quem chega a ser um comentarista de escola dominical, a CPAD já conhece o texto dele, já conhece a história dele como escritor, como comentarista. A gente vai analisando, a gente vai ouvindo a igreja acerca dele. Então, quando ele chega lá em cima, na vitrine, é porque ele já passou por todo o processo. Então, às vezes, a gente encontra alguém, eu gostaria de ser comentarista, não é? De lições bíblicas da CPAD. A gente pergunta, você já escreveu algum artigo no Mensageiro da Paz? Não, ainda não. Então, entra na fila. É verdade. Mais ou menos assim. Irmão Ronaldo, e é interessante que a CPAD ela é responsável pela formação doutrinária da igreja, né? Em que sentido? Por levar a todos o pensamento da CGDB, da Assembleia de Deus. É uma responsabilidade muito grande, não é? Sim, é muito grande. A responsabilidade da CPAD, por isso ela tem o Conselho Administrativo da Casa, por isso que o nosso material, nós temos o apoio do Conselho de Doutrina, temos essa proximidade com o Conselho de Apologética e de Educação Cristã. Então a gente tem uma supervisão administrativa, mas temos também uma supervisão editorial também, o que em outras editoras seria o conselho editorial. Sim. Mas nós temos esses conselhos aqui que nos atendem muito bem, são homens idôneos, pastores, conhecedores da palavra de Deus, que nos dão toda a orientação que nós precisamos. Mas a gente entende que uma revista de escola dominical, uma revistinha de apenas 64 páginas, é aquilo que o irmão falou. Ela tem a responsabilidade de padronizar o pensamento doutrinário das Assembleias de Deus no Brasil, não somente da Assembleia de Deus, mas do movimento pentecostal no Brasil, porque a gente atende todas as igrejas pentecostais na sua grande maioria, para a glória de Deus. Todas as igrejas que têm escola dominical ou algum trabalho voltado para o ensino, então, se fazem uso do material produzido pela CPAD. É a bênção de Deus, é um material... Não é? Dizem eles que é o melhor que existe. Mas então, é verdade. Glória né? a Deus. Quem tem, acredita que é o melhor que existe mesmo. Verdade. Bom, Ronaldo, para concluir aqui o nosso pensamento, qual o papel da CGDB numa Assembleia Geral, da CPAD numa Assembleia Geral Ordinária como essa da CGDB? A CPAD ela é um órgão da Convenção Geral, então é a patroa da CPAD, é a Convenção Geral. Uhum. E temos o maior prazer em cooperar com as iniciativas da Convenção Geral, presidida pelo pastor Wellington Júnior, como o irmão disse, presidiu o Conselho Administrativo da Casa. Então nós emprestamos ele para a Convenção Geral. Tá certo. Mas o trabalho, não é todo o trabalho na parte de organização, na parte de produção de material, na parte de impressão do material. Não é? A CPAD ela está enfronhada realmente junto com a CGDB em todos os eventos, né? Seja uma GO, seja nos simpósios, não é? Em todos os trabalhos, é o maior prazer. A gente tem um prazer em saber porque
a CPAD ela foi fundada com esse propósito, não é? Foi fundada pela Convenção Geral. Sim. Então, quando ela vem e retorna a isso, ela nada mais está prestando, não é? Cumprindo aquela missão pelo qual ela foi edificada, ela foi fundada, como o irmão May bem disse lá, em 1940, os pioneiros ali criaram uma sementinha e hoje nós estamos aqui, não é? Graças a Deus, com uma editora que tem currículo de escola dominical, produzimos Bíblias com harpa, não é? Temos 20 Bíblias de estudos, acabamos de lançar a Bíblia de Estudo Patmos, não é? Temos a Bíblia de estudo mais vendida no mundo é a Bíblia de estudo e aplicação pessoal. Sim. E, graças a Deus, a CPAD, né? produzida pela Casa Publicadora. E temos mais de 1000 títulos de livros para todas as faixas etárias, para a igreja toda. Se um membro da Assembleia de Deus, ele conseguir ler um mês um livro da casa, ele vai demorar mais de 80 anos para ler todos os livros da CPAD. Olha só, coisa boa, hein? Olha, todo o material que os pastores receberam aqui é produzido pela nossa CPAD. Bom, Ronaldo, quero agradecer a participação do senhor aqui. É sempre muito bom conversar com o irmão, porque Obrigado. assim a gente fica sabendo um pouquinho mais da importância, do significado do que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Obrigado, Montiago. Deus abençoe você. Continue ligadinho nas redes sociais e no canal da CGDB no YouTube. Até mais.